Hoje. Boa noite. Hoje o nosso podcast vai tratar sobre o tema de navegações e descobrimentos. As navegações e descobrimentos aconteceram numa época que o Renascimento e o humanismo estavam aflorados na população. Tinha gente que estava mudando a concepção das crenças, o conhecimento baseado em crenças, e agora passando a precisar de ciência. Então agora os nossos entrevistados serão Gustavo, 1622. Boa noite. Boa noite, Gustavo. E o nosso especialista no assunto, Ariel, 1633. Boa noite. Boa noite. Então, o primeiro assunto do nosso podcast é: por que Portugal investiu na navegação? Esse é um tema muito complexo, muito vasto, muito amplo. Mas aí tem 4 pontos fundamentais para a gente entender esse assunto. Primeiro, é a localização geográfica de Portugal. Segundo, é a centralização política de Portugal. O terceiro foi a necessidade que Portugal tinha para ampliar os seus ganhos, fazendo novas rotas comerciais. E o quarto são avanços tecnológicos. Por favor, o que os senhores acham sobre esse assunto? Então, eu acredito que um dos grandes motivos que levou os portugueses a investir nas navegações foi a grande participação lusitana no comércio europeu, no século XV. Além que eles tinham como objetivo comercializar com diferentes partes do mundo. Um grande motivo, do pioneirismo português, foi a ciência, que eles tiveram um avanço tecnológico das bússolas, dos instrumentos de navegação, obviamente ajudaram os portugueses. E eu acho que um bom ponto para se destacar aqui é que o pessoal às vezes fica se perguntando: poxa, mas Portugal e Espanha atualmente são vistos como um dos mais pobres da Europa. E como é que eles foram tão pioneiros nas navegações? Pois é, então, na verdade, Portugal e Espanha se unificaram antes de quase todos os outros países como nós conhecemos hoje, por causa das guerras da Reconquista contra os muros. E essa foi um ponto excepcional, na minha opinião. Foi o ponto mais importante para Portugal ter sido pioneiro. O que os senhores acham? Eu acho que um dos principais objetivos que os navegadores portugueses desejavam era dar a volta no continente africano, ou seja, realizar o périplo africano. Desta maneira, Portugal foi conquistando várias concessões na África. Então, após esse assunto amplo e vasto, vamos para o segundo tópico do nosso podcast. Como Portugal fez isso? Como Portugal foi tão pioneiro, foi tão corajoso, bravo na frente de todos os outros? Então, o primeiro ponto foi a tomada de Celtas. O que os senhores acham? Eu acho que, na minha opinião, esse foi o ponto principal. A tomada de Celta para eles apoiarem. O que os senhores acham? Sim, com certeza. Os portugueses organizaram sucessivas expedições que devassaram o litoral atlântico africano. Depois, penetrando no Oceano Índico, navegaram até Calicut, na Índia. É um bom ponto. Bons detalhes. E o senhor? Eles foram fazendo uma espécie de mercadorias, foram pegando ferro, cobre, especiarias da África e foram fortalecendo os laços com os africanos com essas expedições. Interessante. Então, de repente, a gente pode dizer que muitas dessas feitorias atualmente têm grande influência da cultura portuguesa. Estou certo? Com certeza. Com certeza. Após essas declarações dos nossos entrevistados, uma pausa para a água e para fortalecer os conhecimentos. Jogou muito. Tá bom. Lenda demais. Já procurou alguma vez hotel na internet? Não! Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? É mesmo, é? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. Que bosta! O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É mentira! O Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago.
Então, depois dos comerciais, vamos ao terceiro tópico do nosso podcast, a chegada à América. Muitos dos nossos ouvintes não conhecem totalmente ou não se lembram do tempo de escola de quem foi Cristóvão Colombo. Ariel, o senhor poderia detalhar um pouco mais quem foi esse senhor? Sim, mas é claro, Colombo, né, o italiano, ele já sabia que, né, que a Terra era redonda e ele sabia que havia algum jeito de chegar às Índias pelo Ocidente. Ele pediu para o governo de Portugal a permissão para ir pela escolta portuguesa para fazer essa tarefa de encontrar o caminho das Índias pelo Ocidente. Obviamente, o rei de Portugal falou que ele não aceitaria isso, que ele não acreditava nisso. Então, Colombo pediu para o rei da Espanha a permissão, que o concedeu. Essa viagem durou 33 dias, né? E ele chegou na América. Então, Ariel, eu gostei dessa história, mas o que eu sempre fico me perguntando é por que o continente se chama América. Foi Cristóvão Colombo que descobriu. Ô, Gustavo, você sabe essa informação? Você tem essa fonte Com aí? certeza. Então, existem várias contestações envolvendo a origem do nome do continente americano. Segundo os relatos históricos, o nome América advém de uma homenagem feita a um italiano chamado Américo Vespúcio, explorador que viveu entre 1454 e 1512. Desse modo, a homenagem deixou de ser prestada a Cristóvão Colombo, que seria genuinamente o descobridor de tais terras. Então, todos nós sabemos que Portugal e Espanha foram os pioneiros na navegação, no descobrimento do Novo Mundo. Mas um ponto crucial de toda essa história é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, mas Ariel, você podia me relembrar por que cada um deles queria tanto esse tratado? Portugal, obviamente, estava querendo as rotas, né? Queria pegar o lado da direita, o lado do Oriente, para as rotas das navegações para chegar às Índias, né? Que eles tinham acabado de ser descobertas, as rotas, né? E a Espanha, ela queria as Américas, queria os territórios da América, então por isso a maior parte ficou para a Espanha. É muito interessante. Eu tinha me esquecido um pouco do tempo que eu estudei. Então, Gustavo, como foi feita, a minha pergunta para você, como foi feita esse tratado? Qual foi a história desse tratado? Eles só chegaram e assinaram um papel? Como é que foi isso aí? Então, esse tratado visava a resolver disputas relativas a terras em que Cristóvão Colombo e outros exploradores do final do século XV haviam aportado. Logo, depois que a Espanha chegou pela primeira vez ao hemisfério ocidental, espanhóis e portugueses entraram em conflito sobre o direito de colonização do Novo Mundo. Em 1493, após ouvir os relatos de Cristóvão Colombo, os monarcas espanhóis Fernando e Isabel procuraram o apoio papal para garantir o controle do território no Novo Mundo. Eles pretendiam inibir os portugueses e outros possíveis rivais. Em 1493, o Papa Alexandre VI, que era espanhol, determinou a demarcação de uma linha que se localizaria 100 léguas a oeste de Cabo Verde. As expedições portuguesas deveriam manter-se leste dessa linha. Todos os territórios a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Em troca, a Espanha assumiria o compromisso de difundir o cristianismo no Novo Mundo. Naquela época, ninguém sabia qual era a real extensão do hemisfério ocidental. Foi o Tratado de Tordesilhas que permitiu a Portugal tomar posse da região litorânea, onde Pedro Álvares Cabral aportou em 1500, e que mais tarde veio a se tornar o Brasil. Então nós chegamos ao último ponto do nosso podcast. Mas a gente esqueceu de falar de alguém muito importante, eu diria até o mais importante navegador do Brasil. No Brasil, até porque foi ele quem descobriu o Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, chegou em Porto Seguro, na Bahia, atualmente, e com uma tropa de 1.500 homens, entre eles Bartolomeu Dias, um dos mais importantes navegadores da história mundial, por ter cruzado o Cabo das Tormentas. Mas tem essa história oficial, tem gente que diz que não é bem assim, não é, Gustavo? Você concorda com essa opinião, ou você... Então, cara, eu acredito que foi proposital, pois os mapas portugueses indicavam que havia terras a serem exploradas a oeste. E elas não tinham nada a ver com as Índias. A notícia da chegada de Américo Vespúcio ao Caribe
em 1498, tinha circulado rápido. Portanto, quando chegou ao Porto Seguro, Cabral sabia bem a importância da descoberta. Além disso, Portugal alterou o Tratado de Tordesilhas, pois botou em 370 léguas. E Ariel, você concorda com a opinião do Gustavo ou você concorda com a opinião oficial? Cara, obviamente não foi proposital, até porque as cartas que tinha do Cabral enviadas até o rei não indicavam nada sobre a descoberta das novas terras, somente indicava a ida até a Índia. Então não faz lógica ele ter partido dali para as novas terras. Então, chegamos ao fim do nosso podcast com, eu acho que muitas informações válidas para a história, o começo da geopolítica mundial e a história do Brasil, começando a história do Brasil. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos escutou até o final. E já deixamos aqui bem claro que faremos outro podcast sobre os povos pré-colombianos e a conquista espanhola. Semana que vem, aqui nesse mesmo podcast, nessa mesma frequência. Boa noite. Boa noite.